TV Câmara, Campinas. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia às pessoas presentes, funcionários da casa. Hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós vamos fazer esse bate-papo, essa roda de conversa sobre esse tema, trazendo informações, importantes e reflexões. É um dia de reflexão, um dia de estudarmos e pensarmos em ações, políticas públicas para combater esse mal, que ainda assola a sociedade, não só a brasileira, mas o mundo todo. Lembrando o porquê do 18 de maio, 18 de maio ficou registrado como esse dia por conta de uma criança, Araceli Crespo, de 8 anos de idade, de Espírito Santo, Vitória, que em 1973 ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e o pior de tudo, os agressores nunca foram punidos, nunca sofreram nenhum tipo de pena. Com a repercussão desse caso, houve uma forte mobilização de toda a sociedade e, no dia 18 de maio, foi instituída uma lei, a Lei 9.970, de 2000, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje nós temos aqui conosco para falar sobre esse tema, difícil, mas que precisa ser amplamente tratado, conversado e discutido com toda a sociedade, o psicólogo Jefferson de Oliveira Bertolini, especialista em infância e violência doméstica contra crianças e adolescentes, e o Rafael Teodoro do Nascimento, educador social e cientista social. Ambos são técnicos do CRAME, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância de Campinas, que atende todos os tipos de violência. O Jefferson e o Rafael vai estar falando um pouquinho sobre as outras violências, mas hoje o nosso tema principal é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Quero agradecer a presença, Jefferson e Rafael, Sejam muito bem-vindos a essa casa. E já começar com uma pergunta para o Rafael, que é psicólogo. O Jefferson, que é psicólogo, Jefferson? Sim. E para ele falar um pouco, discorrer sobre o tema, quais as causas desse tipo de violência e como combatê-las. Olá a todos, espero que todos consigam lidar um pouquinho com essa situação que a gente vai tratar aqui, que é a violência e exploração sexual infantil. Antes, Débora, da gente falar da violência e exploração sexual, a gente precisa dissertar um pouco sobre o fenômeno da violência. O que seria a violência? E ela é qualquer tipo de relação de poder, onde aquele que é entendido como agressor, que quer exercer o poder, faz uso de instrumentos para que faça valer o desejo e a vontade dele, em cima de outro, que é a vítima. Então, os instrumentos são os tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual, que aí entra o abuso sexual e a exploração sexual, a negligência e a violência fatal. E quando a gente fala de como combatê-las ou como elas surgem, são muitos fatores que a gente precisa considerar, Fatores micro e macro. O CRAME, que é a instituição que a gente trabalha, que está há 37 anos trabalhando com isso, a gente cuida de fatores, em sua grande maioria, micro, que são as relações intrafamiliares. Então, situações intrafamiliares que são fatores de risco para o surgimento de violência. A gente pode considerar o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas, a gente pode falar sobre fatores culturais intrafamiliares, a gente pode falar também sobre condições socioeconômicas. Quando eu falo condições socioeconômicas, eu não estou falando só que a pobreza gera violência intrafamiliar. Estou dizendo que as condições socioeconômicas podem, sim, ser fatores de risco. E tem as questões macro, que é tudo aquilo que acontece na sociedade que vai, sim, sustentando e mobilizando a maneira que a família consegue se relacionar.
A gente pode falar do machismo, do patriarcado, do racismo, da xenofobia. São aspectos sociais que sustentam crenças intrafamiliares que podem, sim, criar dinâmicas familiares violentas. Então, no geral, essas são as principais causas, que a gente consegue discorrer muito rápido, né? A gente, no CRAME, atendendo as famílias, a gente pode dizer, sim, que existem condições muito específicas de situação de violência para cada família. A forma da violência é essa que eu coloquei. Agora, o conteúdo é muito caso a caso. É muito de como aquela família se desenvolve, se desenrola nas relações internas e relações sociais. E é importante, Jefferson, sempre ressaltar isso, né? Que a violência, ela ocorre em todas as classes sociais, né? Em todas as classes sociais, a gente tem que estar atento às crianças, aos adolescentes, aos sinais, porque às vezes as pessoas acham porque é uma classe melhor, tal, não existe violência, não existe, e a gente sabe, né, que ela passa por todas as classes sociais, por todas as escolas, por todos os bairros e precisam ser combatidas, né? O Rafael, educador social, obrigado mais uma vez, e o Rafael, pela sua presença. Quero que você fale um pouquinho sobre o perfil, né, desse tipo de crime, as causas e origens dentro e fora de casa. Então, vamos lá. Gente, bom dia também, vou deixar meu bom dia a todos. Bom dia, Débora, bom dia, casa, aos servidores públicos, aos familiares que estão acompanhando, aos profissionais da rede. Elogiar a iniciativa da Débora, que eu acho que é uma iniciativa importante dentro desse momento, ou aproveitar a data para trazer o debate público para as mídias sociais e para o legislativo. Então, acho que talvez não seja inovador, mas é corajoso. Tá, então, deixo aqui a minha saudação aos profissionais do CRAME e da média complexidade que também não estão aqui. A gente ficou lá no serviço pensando um pouco sobre isso, né? E complementando o que você falou agora, o fenômeno da violência, principalmente sexual contra criança e adolescente, ele é transversal. Sim. Ele atravessa todas as esferas. E isso é difícil da gente falar, porque parece, no nosso serviço, por exemplo, a gente trabalha na região leste, que tem uma discrepância social muito grande. A gente tem, sei lá, favelas ao lado de grandes condomínios fechados. E muitas vezes a gente atende também as famílias desses condomínios. Sim. Agora, há dificuldades de acesso, né? Nem todos os condomínios a gente consegue entrar para atender a criança ou adolescente, sim, ou para atender a família, mas há uma construção social de que o pobre tem que nos atender. Sim. Então, isso também é um jogo, né? Assim, são desafios que a gente ainda tem que, sim, enfrentar. O que eu diria é que não existe o perfil clássico, né? Talvez a psicologia ou a psiquiatria consiga desenhar melhor um perfil, mas para a gente, no caso da educação social ou mesmo das ciências sociais, não existe um perfil clássico. Não existe aquele cara mascarado que fica no parque esperando uma criança passar, rasgado com uma touca, negro, que agride a criança, rasga a roupa e violenta. Existe esse personagem? Em algum momento ele deve ter existido, mas não é uma regra. A regra para a gente, e os dados estão aí para mostrar, é que a grande maioria da violência sexual contra criança e adolescente acontece dentro do ambiente escolar. Dentro de casa. Ah, mas acontece na escola? Acontece. Ah, mas acontece na rua? Acontece. No clube, na academia? Acontece. Mas a grande maioria, sim, é no espaço domiciliar. Sim. E os agressores geralmente são os pais, as mães, os avós, as avós, os tios, tias, primos e irmãos. Então agora a gente... talvez seja por isso que é tão difícil esse fenômeno ser tratado com o máximo de coerência que a gente precisava. Porque, primeiro, a gente tem uma cultura que diz que tudo que está no espaço privado deve ficar no espaço privado. Aquela coisa de briga de marido e mulher não mete a colher. Sabe essa coisa? Mete sim, né? Sim. A gente mete a colher quando se trata de criança e adolescente também. Sim. Então, precisa sair do espaço doméstico
e se tornar um espaço, um cuidado público. Sim. Nosso desafio, talvez o grande desafio seja esse. E aí, o que nos acomete, como o Jefferson estava dizendo antes, é que, acontecendo no espaço doméstico, nós temos questões de uso de substância, nós temos questões da criança ou da mãe, principalmente da criança violentada, a questão de dependência econômica, de aspectos culturais, aspectos regionais, aspectos morais, religiosos, por exemplo. Né? Ontem a gente estava conversando no grupo de adolescentes que nós estávamos fazendo já 2 encontros, atividades sobre o 18 de maio. Sim. E quando nós vamos entrando na temática e peneirando, todos os adolescentes reconhecem que em algum momento eles sofreram algum tipo de abuso. Mesmo que eles tenham entrado por outro motivo, por negligência, por algum tipo aspecto de violência doméstica. Quando a gente vai depurando, eles falam, nossa, eu não sabia que isso era abuso. Né? Então, é extremamente dramático. E como dizer para eles, por exemplo, vou usar aqui um exemplo religioso, né? Amar o pai e a mãe incondicionalmente. Como que foi o que o Jefferson trouxe para eles ontem? Como que a gente enfrenta isso quando são esses os agressores? Sim. Então a gente tem alguns desafios. Eu acho, deixa eu até para não esquecer de perguntar, que é uma coisa de falar, que é uma coisa que sempre eu gosto de salientar. O que é o abuso sexual? Porque as pessoas pensam, né? A sociedade pensa que o abuso sexual é só o ato sexual. Né? E hoje, tanto na questão da legislação, né, como do fato em si, tudo é um abuso sexual. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que é o abuso sexual? Né? É só o ato sexual? Precisa ser consumado? Ou não? Ou desde mostrar uma revista pornográfica, falar de questões sexuais, chamar a atenção do menino ou da menina, né, para essa questão sexual, já é um abuso sexual? Já pode-se fazer um boletim de ocorrência? E outra coisa que eu sempre gosto de falar é como que a gente faz a denúncia, né? Quais os canais de denúncia e as medidas, porque o que as pessoas têm medo de denunciar e que o conselho tutelar vai tirar a criança da casa, então tudo isso a gente precisa explicar, né? Porque eu acho que a informação é a melhor forma da gente contribuir com a sociedade, trazendo as informações. Como é que a gente faz essas denúncias? Como é que a gente qual é o trâmite? Qual que é essa rede? Como é que atende? Então, eu quero que o Rafael termine, né, falando sobre a questão do abuso e depois o Jefferson já fala isso também. Então, vamos lá. Eu acho que é importante, então, para a gente pensar um pouco, acho que talvez para concluir minha reflexão Sim. A gente precisa, para enfrentar esses perfis, ou para desmistificar esses perfis do abusador, a gente precisa pensar a estrutura social, toda a estrutura social. Como que nós estamos construindo os homens, como nós estamos construindo as mulheres, como nós estamos construindo a infância. Sim. E deslocar um pouco, que eu vou falar aqui um palavrão, né? A gente tem uma tendência de dizer que é falta de educação, ou de formação, ou de informação, e aí há uma tendência social de jogar isso para a escola. Uhum. Não, a escola que tem que educar, a escola que tem que ensinar. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que não é só a escola, eu acho que é a família, que é a sociedade civil, que é o professor ou a professora do clube, o professor de arte marcial, o vizinho, o amigo. Todos eles entram numa estrutura de informação, formação e proteção. Sim. Todos devem proteger, né? Para a gente enfrentar essa chaga que de fato, me parece, como eu estava dizendo agora, conversando com o nosso amigo, que a gente vai precisar de muito tempo para resolver isso. Mas a gente precisa começar. Sim. Então, vou trazer um dado aqui que eu acho que é importante, que é um dado que saiu já faz algum tempo, acho que num relatório sobre violência contra criança e adolescente, que 80% dos abusadores já sofreram abuso. Sim.
Então a gente está num ciclo de violência que se retroalimenta. Sim. E que geralmente são os homens que são os abusadores. Dentro do que o Jefferson estava falando de uma estrutura machista. Então o que a gente precisa fazer? Vamos acabar com os homens? Não, a gente precisa pensar qual é o tipo de homem que a gente quer para o futuro. Né? E como que esse machismo tem produzido violência contra crianças. Sim. Que é isso, né? Como que o filho não se torna propriedade, né? Ou a criança não se torna objeto. Então são esses desafios que a gente precisa enfrentar, mas a gente só vai conseguir enfrentar com toda a sociedade. Né? Agora, tentando responder, né, a sua pergunta, que eu acho que é ótima, não é necessariamente a penetração que determina a exploração, o abuso. Então, o exemplo que você disse é ótimo. Apresentar um filme, apresentar revistas, cenas de sexo explícito, participação, né? E isso acontece, por exemplo, em questões socioeconômicas, quando a casa é pequena e os pais têm relações, todo mundo dorme num cômodo, a criança às vezes presencia isso. Mas a internet é um fenômeno que oferece muito isso. Sim. Né? Oferece e acaba violentando muito, promovendo violência sexual contra a criança e adolescente. Tocar, divulgar fotos ou imagens. A gente tem discutido isso para dentro do grupo de adolescentes, por exemplo, lá no CRAME, que as brincadeiras entre os meninos que marcam a fase de masculinidade também podem ser caracterizadas como violência. Essa coisa de passa a mão na genitália, ou aquelas brincadeiras de agarrar por trás, que parece que entre os meninos é uma coisa, né, muito comum, é da idade. Mas não é uma brincadeira que não é legal. Isso, a gente vai naturalizando. Sim. E aí, lá na frente, quando acontece, você fala, mas por que essa pessoa... Não, essa pessoa cresceu numa estrutura que sempre a colocou em violência. Pensando nos aspectos culturais e até do machismo, a gente não... Nós, como sociedade brasileira, naturalizamos o fato de pai ou tio ou amigo falar, bom, vou te levar num lugar para iniciar a sua vida sexual. Então pega crianças e leva para um prostíbulo. Quando a gente fala isso para os adolescentes, eles falam, não, mas isso não é violência. Ué, por que não? Né? Então quando a gente inverte, fala, bom, se uma pessoa pegasse uma menina e falasse, não, eu vou te levar agora para iniciar a sua vida sexual numa casa que tem vários homens lá. Não, peraí. Não, peraí. Não, isso não pode. Então, por que o inverso é possível? Então, é isso, a cultura do machismo mesmo. E muitos meninos, né, eu já ouvi relatos de vários casos de homens, meninos, moços já depois de adultos, falar o quanto se sentiram mal quando foram levados, porque não... Sim. Então, se sentiram assim, foi uma agressão, que não estavam preparados para isso, né? Então, tem que ser uma desconstrução, né? Porque é uma coisa cultural, né? Hoje eu acho que menos do que até antigamente, penso eu, não sei, pode ser que eu não esteja enganada, mas eu ouvi, né, muito tempo no conselho, lendo, estudando esses casos, a gente via meninos que relatavam, homens relatando quanto foi constrangedor, quanto foi difícil para eles isso. Né? Então é uma violência também. E outra coisa que a gente tem que lembrar sempre, que as pessoas sempre falam, protejam suas meninas, cuidado com o abuso sexual. Mas o abuso sexual acontece muito com meninos também. Né? Então, deixar os meninos à vontade, em grupo, tem que ter uma supervisão. Né? Quantos casos de abuso sexual que a gente entendeu no conselho, quando ia jogar bola. O menino vai jogar bola, o pai acha que tá tudo bem, e acontecem abusos sexuais. Então, as crianças têm que ter sempre uma supervisão. A importância da gente protegê-los, né? Como você falou, é dever de todos. O Estatuto fala muito claro isso. É dever de todos proteger as crianças e adolescentes. Não é só do Conselho Tutelar, não é só da escola, não é só da família, é de toda a sociedade. Todos têm o dever de proteger as crianças e os adolescentes e todo tipo de violência, né? Se a gente quer uma sociedade mais de paz, mais tranquila,
Isso é fundamental para a gente construir aí uma sociedade melhor. E posso fazer um complemento? Por favor. Quando você fala, por exemplo, das leis, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai colocando a responsabilidade da família, Estado e sociedade nesse cuidado. E o próprio Estatuto da Criança, embasado tecnicamente, cientificamente, vai conseguindo descrever esses tipos de violência. Sim. Esse exemplo que você deu, por exemplo, do que vai lá jogar futebol e o menino acaba sofrendo a violência, ela vai ocorrendo justamente pela forma que a gente vai entendendo violência. Sim. Se a gente vai entendendo a violência sempre como uma relação de poder, né, eu quero voltar isso lá no começo, né? O que faz alguém se sentir ofendido quando a criança é exposta a um objeto sexual que não seja ele? Né, que não seja aquele que tenha o pertencimento dessa criança. Sim. Então, se a gente consegue lembrar que a violência é um jogo de poder, a gente vai conseguindo ver o quanto que qualquer tipo de artifício sexual sendo colocado para esse jogo é uma violência sexual. Então, qualquer exposição inadequada com o movimento intencional de fazer valer o poder é uma situação violenta. Sim, isso a gente precisa lembrar muito. Teve um momento que o Rafael e você perguntou também, Débora, do perfil, psicologicamente, será que a gente consegue desvendar? É muito na linha do que o Rafael falou. Existem fatores sociais, biológicos, psicológicos que podem, sim, favorecer ou não. Só que eles são muitas nuances. Existe um aspecto comum, que é a relação objetal. A criança ela é um produto. Sim. Para existir violência, a vítima ela não é vista como um alguém. Sim. Ou, como a lei fala, como um sujeito de direito. Ou como os direitos humanos falam, como um humano. Ela é um produto, ela é um objeto. E não há sentimento no objeto. A gente não tem dó de usar o copo. Hoje nós estávamos mais cedo conversando sobre isso, né? Que eu falei da crueldade, né? Como que as pessoas têm coragem, né, de fazer isso. E isso que o Jefferson tá falando é muito importante, porque a pessoa que comete todo tipo de violência, não só a sexual, né? A sexual também, mas ela não consegue enxergar no outro o sujeito. Como ele falou para mim, Débora, você é a tesoura. Você precisa ter coragem para usar essa tesoura? Eu falei, não. Ele falou, então, é assim que as pessoas que cometem violência fazem. Então, ela vê como um objeto, como um produto que ela pode manusear, usar da forma que ela achar que para ela é útil, ela usa e abusa daquilo como lhe convém, sem enxergar que ali por trás existe um ser humano, né, com direitos, com sentimentos. E esse é o entrelaço que o Rafael traz principalmente assim sobre o machismo, a homofobia, o xenofobismo, né? Sim. O machismo coloca a mulher como objeto em relação ao homem. O xenofobismo vai trazendo as relações também sociais. A homofobia coloca também outros aspectos. Então tudo isso vai sempre trazendo. Existe aquele que tem poder e aquele que de alguma maneira entende que pode ser empoderado. E quebrar com a lógica violenta é justamente conseguir entender que todos aqueles sujeitos têm direito de existir. Sim. E que podem existir dentro das suas condições. Sim. Então, sim, são aspectos de educação, como o Rafael falou, e como dentro da academia, né, dos estudos a gente fala, não são só processos de educação formal, mas de educações formais, que é, por exemplo, a lógica que instituições como o CRAME adota, de construção diária, rotineira, de outras formas de lidar com a vida. Sim. Que não seja uma forma violenta. Sim. Eu acho que um dos nossos desafios como sociedade brasileira é, de fato, mudar como a gente olha isso. Porque a gente olha com uma certa... com um certo... Como se fosse natural. Não, a gente vê indignação nesse processo. Sim, a gente percebe uma indignação. Mas da indignação para ações concretas e como que a gente transforma isso num processo de segurança, você foi
conselheira, até pouco tempo atrás, né? Sim. Você tem um histórico grande. Você sabe que não o Estado é moroso, Sim. a lei é morosa, aí as pessoas imaginam que não tem leis. Quando a gente fala, não, tem leis suficientes. Sim. O problema não é a lei. Não precisa Consistentes, inventar lei. Temos inclusive, ótimas né? leis. Ótimas inclusive. leis, Agora, nós temos o ECA. Sim. Agora, o que garante a aplicabilidade e o desenrolar desses fenômenos, né? Recentemente nós tivemos obviamente eu não vou falar o nome, mas uma adolescente nos procura, eu e Jefferson, que a gente acompanhava, ela falava assim, bom, então o meu pai fez isso comigo, eu denunciei e só eu me dei mal. Porque eu fui para uma casa de passagem, aí eu fui para o abrigo, meu pai continua lá, Sim. minha mãe continua lá e só eu perdi. Ela falou, perdi 2 vezes. Quem foi o punido, né? Eu que fui punida. sou E ela eu. trazia isso como um grande desafio pra gente. E inclusive pra gente dizer, olha, Sim. o acolhimento institucional não é uma punição, mas é uma proteção. Proteção. Mas socialmente nós não temos essa visão do acolhimento institucional. Sim. Do outro lado, nós não temos nós temos leis e políticas, mas essa figura ela não é penalizada, né? E aí vai ficando... Ela fala, então... Chega um determinado momento que ela fala pra gente, então eu quero voltar pra casa. Sim. Porque eu Mas- pelo menos posso viver com meu irmão, com a minha avó, com os meus tios. Mas, Rafael, existe também, né, e eu sempre lembrava isso no conselho, e a gente tem que trazer essa reflexão, porque, às vezes, o que acontece? A primeira pessoa a ser afastada da casa é a criança. E eu sempre falava isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existe o estatuto, prevê o afastamento do agressor do lar. Primeiramente do agressor. Primeiro o agressor. Então, eu sempre no conselho, primeira medida que eu fazia, a não ser casos como porque nós, infelizmente, temos casos que a mãe fala, não acredito, não é verdade, a minha filha está criando, o padrasto não fez isso, o pai não fez isso, e aí cria-se um problema que a mãe também não protege essa filha, ou esse filho. Mas se a mãe fala, não, eu acredito, eu apoio a minha filha, eu não admito isso que aconteceu, eu pedi o afastamento imediato para o Ministério Público do agressor. Porque a criança tem que continuar no ambiente dela, porque para não acontecer exatamente isso. Que a gente vê, porque revolta, porque além de eu ter sido abusada, violentada, ter sofrido, ainda eu sou retirada da minha casa. Eu sou colocada num serviço de acolhimento que é um lugar de proteção, é necessário muitas vezes, mas se puder manter essa criança ou esse adolescente no ambiente familiar dela e afastar o agressor é a melhor medida. Né? E Débora, pois não. Esses que são os aspectos, as nuances das situações de violência. A criança deve permanecer na situação familiar desde que essa situação seja protetiva. Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, em situações em que a criança ela é afastada e a gente observa que os outros adultos, que não são os agressores, são coniventes, até que ponto esse lugar é seguro? Sim, E quando a gente fala especificamente da violência sexual, que, né, o 18 de maio eu falo da violência e da exploração. Sim. A exploração é um tipo de violência sexual também, em que há recurso financeiro envolvido. Então a criança, ela é objeto e produto. Sim. Ela é objeto porque ela está sendo manuseada à sua contravontade ou com todo um manejo perverso psíquico de sedução e convencimento disso para a criança, que é um evento extremamente importante que a gente lá no CRAME vai discutindo, né, mas tem adolescente que se sujeita à violência. Não existe sujeição à violência. O que existe é um sistema social ou um sistema intrafamiliar que implica e seduz o adolescente a essa situação. Sim. Então a gente precisa lembrar disso. É importante a gente ressaltar sempre isso. A vítima não é culpada. Sim. Ela não é culpada pelas violações que ela sofre. Apesar, Né? nós vamos falar daqui a pouco já sobre os sintomas, né, que a criança e o adolescente apresenta, e já falando, né? Apesar dela não ser culpada de forma alguma, ela é vítima, e é bom deixar sempre isso muito claro, nenhuma criança, nenhum adolescente, ele é induzido ou forçado. Isso. Né, a esses atos, e ele sente culpa.
Isso. Não é? E aí que entra o processo que o Rafael estava colocando, que era super importante, né? A lei prevê o afastamento do agressor. E quando ele traz o dado que 80% dos casos são perpetrados pelos responsáveis pela figura masculina, e esse sujeito sendo o que traz a condição socioeconômica de sustento, Sim. o mais vulnerável que é afastado. E aí isso traz toda uma repercussão, que aí falar de violência é falar de como a violência se desdobra no mundo. Sim. Então, nossa, se eu afasto o agressor, que é o sujeito que sustenta aquela família, a família pode passar fome. Isso não são questões que a lei está cuidando, e nem é função da lei. Sim. Mas é isso, por exemplo, que aquela genitora que é conivente está pensando. Como que eu vou comer? Sim. Como que eu vou comer? É a questão que o boleto chega, né? Qual que é o atravessamento que vai dar sobre isso? Que proteger, isso é um aspecto extremamente importante que a gente vai falando. Proteger crianças e adolescentes envolve coragem. Sim. E assumir riscos. Sim. E assumir riscos. E existem riscos que a gente, enquanto sociedade, até por essa dificuldade, a gente vive a violência, mas não fala da violência, né? A gente vive a violência, a gente assiste a violência, mas não discute. Faz a gente não se sentir muito preparado para isso. Sim. Aconteceu a violência com meu filho e com a minha filha, eu preciso proteger. E isso implica em uma série de mudanças das minhas relações sociais, com aquele que eu vou discutir, com aquele que eu vou romper, com aquele que eu vou continuar ou não, quais maneiras eu vou ter de conseguir me sustentar socialmente, economicamente, a culpa da situação. Então, muitas vezes, né, o outro lado, que não é o agressor, se sente culpado por não ter conseguido lidar com a situação. Um fenômeno psíquico super comum de lidar com a culpa é a negação. Sim. Nossa, eu estou me sentindo culpado por eu não ter protegido. Logo não existiu a situação. Então eu nego a situação. Desestabiliza, né? Na verdade, o que a gente trabalha com isso, e vocês trabalham, eu trabalhei, né, com isso, eu vi muito isso. O quanto desestabiliza toda uma família, né? A questão da exploração sexual, abuso sexual. A família parece que entra todo mundo fica, de alguma forma, muito abatido, muito... eu lembro casos assim e não sabe como lidar, né? Não sabe como lidar com a situação, não sabe como agir, tem medo, por isso que nega, muitas vezes nega. Eu lembro de casos que a mãe negou no primeiro momento, ficou desesperada, saiu nervosa, não acreditando, depois volta chorando e não, eu quero proteger minha filha, eu não sei. Então, e aí a importância desses serviços, né? Desse acompanhamento, por exemplo, do CRAME, que dos faz canais de denúncia. Dos canais de denúncia e dessa rede de proteção e o atendimento sistemático dessas famílias para que elas possam superar, ajudar essas crianças, ajudar essas pessoas, porque eu sempre... conversando, orientando, e a gente sempre, eu acho que uma vez conselheiro, a gente sempre conselheiro, e as famílias perguntam, né? Eu sempre falo, o abuso vem, na maioria das vezes, daquele que você menos espera. Né? Às vezes, eu lembro de um caso, e eu sempre falo desse caso, de um avô que foi no conselho denunciar que a neta estava sendo abusada pelo padrasto. E aquilo me pareceu muito estranho. E a gente parece que vai desenvolvendo um feeling, né? Um negócio. Eu falei, meu Deus, mas tá estranho. E aí começamos a atender. Eu falei, gente, eu acho que nessa história não tá bem contada. E no atendimento do psicólogo, que começou a atender essa criança, o que descobrimos lá na frente, na verdade, quem abusava era o avô, e ele jogou para o padrasto o abuso para se isentar. Porque a criança começou, depois de um tempo, porque quando ela começa a perceber isso, e ela começa a falar, ele ficou com medo, então ele tentou jogar. Então, se não fosse o atendimento desse psicólogo e essa rede com essa criança, talvez esse pai esse padrasto que fosse, né, pagar o preço de uma coisa que realmente não era ele que estava cometendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com todas essas situações que envolvem violência, porque tem muito jogo,
né? Isso. O agressor, ele joga com a vítima, joga com a família, joga com a rede, e é uma situação bem complicada, Por bem isso que complexa. desestabiliza, que a revelação da Exatamente. violência, ela escancara os jogos. Sim, Os jogos de poder e implica em mudanças. sim, E nem todas as pessoas estão dispostas a mudar, porque muitas vezes aquilo é o funcionamento sim. daquela família, daquele jeito de agir. Aí que entra, sim, ações do Estado e da sociedade, que como o Rafa bem falou, né, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Se mete muito a colher. Justamente Sim. por entender assim, se a gente, enquanto sociedade, entende que relações violentas não são autorizadas, a gente precisa criar, sim, equipamentos Sim. e formas de cuidar disso. Sim, Seja na prevenção, seja na promoção, seja na reabilitação. sim. Ah. Eu tô ouvindo vocês aqui, tô adorando. E eu acho que esse caso que você traz, ele é muito emblemático, porque ele envolve sedução, ele envolve espaço de poder. Com certeza esse avô, ele é liderança em vários outros espaços, né? Às vezes econômico, às vezes uma referência familiar, e aí ele vai usando dessas outras esferas de poder para justificar, né, esse abuso, vamos dizer assim. Mas eu vou tentar trazer uma reflexão aqui que eu acho que a gente não pode esquecer. Que a gente está num momento da história que é interessante às vezes não bom, mas interessante pensar, que nós estamos num processo de adultização das crianças. Isso está muito... Há um investimento muito grande para que crianças e adolescentes pensem no futuro. Acumulem, invistam na bolsa, façam coisas da vida adulta. Se vistam e andem como adultos, respondam como adultos, ao passo que nós também estamos num processo de infantilização dos adultos. Então há uma política grande e a gente se acostumou, por exemplo, com frases como "eu adoro novinhas". Esse tipo de frase, ele já deveria, né, esse tipo de coisa já deveria ser um incômodo por si só. Sim. Porque quem chama alguém de novinha, a gente pressupõe que quem está falando é um adulto. Sim. Isso. Então, quando a gente ouve na música, ou nos filmes, ou nas novelas, ou alguém falando, não, eu prefiro novinha, novinha é criança, Sim. né? Sim. Ou com áreas infantis, né? Pueris, que a gente fala. E só isso já deveria incomodar, já deveria a gente falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Não, mas a gente vai deixando passar. Sim. Então vai deixando passar. Então nós temos visto adultos se vestindo, se comportando e se relacionando com crianças. Crianças numa pressa gigantesca em responder às demandas da vida adulta. E nesse processo são as crianças e os adolescentes que perdem. São eles que são os mais prejudicados e os mais violentados. Então nós vemos na nossa prática social ou crianças que estão com marcas muito profundas da violência, ou crianças que estão tentando responder a uma violência sistêmica que elas sofrem e que não tem elementos, então elas acreditam que a vida adulta vai dar esses elementos. Então elas tentam antecipar a vida adulta. Sim. Né? E não vai dar certo no final. Pode... E que a violência sexual do tema em si, ela é uma das mais perversas nesse processo de construção de personalidade, de ser social. Sim. Como a maior parte dos abusadores são figuras de cuidado, então são cuidadores, ela quebra com a lógica de proteção, ela quebra com o lugar de cuidado e entra muito mais esse frenesi, como o Rafael bem colocou, de buscar recursos próprios para se proteger daquilo. E muitas vezes o recurso próprio para se proteger é concordar. Aceitar, acaba... Não são processos totalmente conscientes, né? Não é a criança que chega, olha, fala, ah, nossa... Não, é uma... né? Estou vítima. Exatamente. E o que a gente tem visto é a questão do adoecimento mental, né, das crianças e adolescentes. Eu estava conversando com uma diretora de uma escola particular, inclusive, esses dias, por conta dos ataques que tiveram nas escolas, tudo, né? E ela falou para mim uma coisa que me deixou, assim, extremamente preocupada. Ela falou, Débora, hoje tá tão difícil encontrar um adolescente normal. Ela falou,
ou eles estão depressivos, ou fazendo automutilação, ou agressivos. Ela falou, tá tão difícil, eles estão adoecidos. Ela falou, eu não sei se é a questão da internet, que eles ficam muito... Porque eu falo que aqui nas redes sociais a vida é linda, né? Todo mundo posta viajando, bonito, com o cachorro, na praia. Então, eles ficam imaginando uma vida que, na verdade, não existe. É uma coisa... não é real, não é a vida como ela é, né, que a gente fala. E eles têm dificuldades para lidar com isso. E outra questão é essa que vocês acabaram de falar, né? A gente não está deixando as crianças viverem a infância, ser criança, brincar, né? Aquilo que a gente viveu, brincar, ser criança, deixar a coisa acontecer, queimando etapas dessa vida, né? Inevitavelmente, a gente sempre cai nessa discussão, né, Rafael, da opacidade das crianças, né? Sim. Existe uma reflexão que o Rafael coloca bastante sobre esse processo de adultização e a expressão nossa. Rafael, fala Não, que fica- ela é muito pode ficar importante. à Não, fala vontade. você que ela é muito importante da gente colocar. Não, fica à vontade. É que nós temos, eu fico refletindo que nós temos visto adolescentes que têm uma pressa de se tornar adultos e responder, inclusive fisicamente. Sim. Então, alguns anos atrás, nós víamos adolescentes com tênis colorido, cabelo colorido, roupa colorida, muitas grifes, muitas marcas, esse anseio de dizer para o que veio no mundo, questionar, tem que incomodar o mundo. Sim. Então a gente olhava um adolescente e falava, nossa, Era. que coisa. A música é muito diferente. Hoje não. Hoje nós vemos os adolescentes, eu reparo isso porque a gente trabalha muito Sim. diretamente com eles. Eles estão com cores neutras, sem estampas, né? Olha, gente, cores neutras, sem estampas, sem logo, sem mensagens. Os adolescentes sempre tiveram muita mensagem para dizer. Então são tênis básicos, são cabelos relativamente iguais dos adultos, né? E aí eu fico pensando o seguinte: se para fora tá assim, E pra dentro? e para dentro, como é que tá? Como que a gente aceita adolescentes opacos, de cores neutras? Não necessariamente da roupa, mas é uma mensagem, né? Sim. Eles estão vazios de sentimento, vazio de reflexões ou de mensagens para dizer. Porque o adolescente sempre foi muito intenso, né? Desde tudo, né? A cor, tudo. E hoje, outra coisa que me incomoda é isso. Eu tenho falado isso, eu não sei, eu falo, será que sou eu? Mas eu tenho visto isso. Eles não sonham. Parece que não estão assim muito... Parece que estão meio anestesiados. Mas pra que sonhar se todo mundo planeja tudo pra eles, né? Então, porque a gente planejava, a gente sonhava. Aí eu conversando com eles, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, vocês que estão assim no dia a dia com eles. Existe uma frase de Freud muito célebre que é: quando a boca não fala, falam as pontas dos dedos. Então, se a gente não consegue expressar nossos sentimentos por meio da comunicação, a gente usa outros métodos de linguagem. Essa reflexão que o Rafael traz no crânio, nos espaços, ela é muito importante, que vai entrando direto com o que você está colocando da automutilação, de movimentos de autodepredação. Não existe mais outras formas, não existe, não é alimentada, outras formas de expressão. Os adolescentes de antes, não é que eles não sofriam, é que era um funcionamento diferente. Não se falavam de sentimentos. Hoje a gente fala de sentimentos, mas a gente não teve um processo cultural de como cuidar desses sentimentos. Não é que antes eles não sofriam, só que eles deslocavam o sofrimento para outras esferas. Seja da revolta, da rebeldia, do fazer ao contrário, do existir diferente. Hoje, a pressão para ser igual é gigantesca. E aí, como que um sujeito que é pressionado em ser igual e sabe que isso machuca, justamente numa fase em que ele está buscando construir a identidade enquanto um ser diferente, como que ele vai lidar com isso? Se ele não pode soltar, se não é para fora, é para dentro. Então, se ele não consegue falar do incômodo, ele traz o incômodo para ele. E aí existe automutilação, outras coisas. Até aproveitando o gancho, quando você disse, no meio da sua fala, você falou assim, nossa, mas como que a gente consegue identificar todas as situações, né? Esses comportamentos de automutilação são alguns dos sinais. Alterações físicas também são muito importantes de se colocar. Lembrando sempre,
A gente está falando da violência sexual, em lembrando que a violência sexual é uma estratégia de relação de poder. Então, os sintomas que a gente vê em crianças e adolescentes vítimas de violência são muito parecidos. Se a gente tem um processo formativo sobre violência e fala quais são os sinais de violência contra a criança e adolescente, são muito parecidos. Eles são muito parecidos. Porque envolve a relação do sujeito com ele mesmo e a relação que os sujeitos têm com ele. Sim. Sinais físicos, sejam de agressões de terceiro ou de autoagressão, um sintoma de violência. A mudança física, crianças que se preocupam em ficar muito magras, crianças que acabam ficando obesas, tudo isso são recursos psíquicos inconscientes de não se tornar atrativo. Não se tornar atrativo. Também é importante a gente lembrar mudança de comportamento. Sim. Quando a gente fala de mudança de comportamento, são aquelas crianças que você já consegue, criança ou adolescente, já consegue identificar um modo de desistir de uma maneira quase que repentina, ela altera o modo dela de viver. Era feliz, era uma criança alegre, de repente fica triste, fica... Isso, e geralmente a manifestação de sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos. O que são sentimentos negativos? São sentimentos que diminuem a possibilidade de relacionamento social saudável. Sim. Então, podemos dizer do depressivo, embontamento afetivo, aquela criança que se fecha, a agressividade, porque ela vai diminuindo as possibilidades de relação saudáveis, o medo, a desesperança, ansiedade generalizada, ela fica tão preocupada no que vai vir depois que ela não consegue viver isso hoje. Então, todos esses sinais, eles podem ser de violência sexual, como podem ser de outras. Existe um aspecto que traz uma diferença entre a violência sexual para outras, que é o conhecimento de fatores sexuais ou de condições sexuais. Sim. Crianças dentro da sua condição de desenvolvimento que sabem muito ou que sabem pouquíssimo, podem ser crianças, sim, que estão passando por situações de violência, de abuso e outras questões, né? Seja para saber pouco, para manter o segredo familiar, como esse que você colocou do exemplo do vô, né? Então, sabe pouco para não conseguir identificar. Ou sabem muito pela exposição massiva a esses elementos. E é importante o diálogo, né? Porque a criança e o adolescente, ele só vai falar do que ele está sofrendo com aquela pessoa que ele tem um vínculo e uma confiança muito grande. Então, a importância do diálogo com os pais, da família, e mesmo os professores, educadores, todos que convivem com as crianças, né? Tem que estar aberto para ouvir, para estar disponível para essa criança poder pedir socorro da forma dela, porque ela vai falar. Eu lembro muito bem assim desses casos que a algum momento elas se abriram com alguém, sempre foi com aquela pessoa que transmitiu confiança, transmitiu afeto, vínculo, segurança para ela poder falar. Outra coisa que eu percebi no conselho, e até eu quero compartilhar com vocês, ver se vocês também acham isso, foram 2 casos que eu atendi, já de adolescentes, uma menina e um menino, que negavam veementemente os abusos, mas as denúncias e o quadro era muito claro que existia. Quando eu afastei, por exemplo, esse menino, ele foi para a casa do pai e ficou um mês e pouco na casa do pai. Aí, num domingo, ele entra num choro compulsivo, ele começa a chorar, e aí ele chama o pai e conta todo o abuso que ele vinha sofrendo por parte do padrasto desde criança. Isso ele já estava com 14 anos. Nossa. Desde os 5, 6 anos. Então, ele precisou se afastar do agressor para ter coragem, se empoderar para poder falar para o pai. E a menina foi a mesma coisa. Ela sofria abuso por parte do padrasto. E quando ela foi para uma cidade vizinha na casa do pai, aconteceu igualzinho. Um dia ela chora, ela entra, acho que com uns 2 meses, acho que até criar esse vínculo com esse pai, essa confiança, né? E aí ela chora e conta para o pai realmente o que realmente era real, e conta todo
Aliás, foi os únicos 2 casos que a gente conseguiu que o agressor fosse preso, vamos dizer assim, respondesse criminalmente. Inclusive, um ficou detido. Os 2 ficaram detidos, não sei por quanto tempo, mas ficaram. Porque foi o adolescente que contou, porque quando é criança também tem outro problema, né? A gente nunca consegue punir o agressor porque não consegue produzir provas. Por esse processo aí de adultização da criança. A gente espera que a criança responda tal como um adulto, exatamente como o Rafael falou, que a criança sente, fala, eu quero contar para você sobre toda a situação que eu vivi. Começou no dia 5, às 7 horas da manhã. Ela vai falar com os recursos que ela tem. Sim. Fala, Rafa. Não, eu acho ótimo o seu exemplo, porque ele chama a atenção a várias coisas, né? Uma que é o papel dos pais. E do pai, que a gente tem no Brasil hoje, 70% das famílias são comandadas economicamente por mulheres. Sim. E grande parte delas já se separaram dos seus primeiros parceiros e têm filhos. Agora, enquanto a gente não colocar na mesa que a figura do pai, mesmo que separado, ele ainda se mantém um pai, é a figura de proteção, de orientação, de responsável, conselho, de abrigo, a gente precisa colocar isso na mesa, porque senão incorre muito risco disso, da gente criar de novo um perfil. Não, então todos os padrastos são agressores em potencial. Não é uma verdade. O que é uma verdade? Que a grande maioria dos pais, quando se separam, não olham para os filhos. Porque se a gente tem uma criança que está sofrendo violência sexual desde muito jovem e só consegue falar adolescente, é porque esse pai, que ela em algum momento tem como uma figura de proteção, ele faltou. Foi ausente. Sim. Então a gente precisa... a gente volta lá no começo de novo, né? A gente precisa pensar, que homem é esse? Sim. Então só é pai quando tá todo mundo dentro da mesma casa, só é cuidador quando tá junto, acorda e dorme na mesma casa, paga as contas. Não, acho que as figuras são muito mais amplas. E aí eu chamo a atenção para o seguinte. Primeiro, que quando a gente está em situação de... Quando as crianças estão em situação de violência, elas escolhem quem são as figuras de proteção. Sim. A gente, como adulto, a gente constrói espaços de segurança. Mas são elas que vão determinar. Né? A gente tem um exemplo de uma adolescente lá, que faz parte do grupo de adolescentes, mas ela entrou no grupo de informática, que está acontecendo lá, de mídias. E aí no grupo de mídias ela faz um desenho e fala, bom, Jefferson, dá um nome pro seu pai, Jefferson, que é ele. Sim. E que não tem relação nenhuma, porque ela não é nenhuma adolescente de referência que ele acompanha. Um outro profissional que acompanha. Mas aí, como a gente cria espaços de segurança, ela decide em quem ela pode confiar. Sim. Agora, que é talvez, você falou antes, um pouquinho antes, na sua fala, estava falando, como que a gente faz, né? Acho que a gente tem que investir em formação contínua de muita gente, na saúde, na assistência, na educação, na cultura. Sim. A gente tem que investir em informação, principalmente nos meios de comunicação. A gente tem que informar, tem que desmistificar o 18 de maio, por exemplo. Sim. Não é um dia de comemoração, você falou muito bem, é um dia de reflexão. A gente precisa botar o tema na mesa. E de crítica, né? E falar sobre ele. A gente precisa ter mais equipamentos. Eu fiz um projeto de lei. Para que se torne uma política pública a capacitação de toda a rede. A capacitação sistemática, rotineira de toda a rede para identificar os fenômenos de violência. Crame dá essa formação, inclusive. É muito importante isso, né? Por exemplo, vocês fazerem essas formações. Porque o professor... Eu lembro muito bem isso, eu sempre falo isso. As denúncias que chegavam de abuso sexual normalmente chegavam via escola. Isso é um ponto extremamente importante que junto com o que o Rafa está falando. E aí inclusive, vamos lá então. Acho que o aumento de equipamentos, junto com essas formações em informação, e eu acredito ainda que aumentar a circulação de crianças e adolescentes em espaços diferentes.
Sim. Isso é fundamental, né? O TC aqui, uma figura da cultura daqui de Campinas, ele diz o seguinte: enquanto as crianças não estiverem nas praças, outras pessoas estarão. Doutora Regina Márcia também, que ela é autora até do livro de brincadeiras, ela sempre traz esse tema. Que reflexão importante. Ela é uma estudiosa disso. Ela fala, Débora, as praças precisam voltar a ser ocupadas pelas crianças e pelos adolescentes para brincar e se socializar. Exato. Isso é sociedade. Eu acho isso magnífico. E as nossas praças estão abandonadas e os nossos adolescentes presos dentro de casa, frente das telas, sem brincar, E às vezes mais vulneráveis, né? Isso, que entra nesse movimento que você iniciou a reflexão principal, que é o lugar de confiança. As pessoas de confiança, que junta exatamente o que o Rafael está falando. Vamos voltar lá para o fenômeno da violência. Se a maior parte dos abusadores estão dentro da família e essa criança não circula pelos espaços... Como que ela vai conseguir desenvolver, ou como que será desenvolvido outras figuras de cuidado? Não é à toa que a maior parte das denúncias de violência e de abuso sexual acontecem na escola. Sim. Porque lá é um espaço de cuidado. Lá, isso. Lá, atualmente, pela redefinição da política, de como a gente está entendendo a educação, no ensino integral, por exemplo, ela está sendo um único lugar, além de casa. Sim. Então, sim, obviamente que as maiores demandas ocorrerão lá, porque sai de casa, vai para a escola, sai da escola, volta para casa. E um dos sintomas que é do comportamento do agressor, que eu sempre gosto de lembrar, é esse, né? Ele impede que a vítima, por exemplo, tenha muitos amigos, saia de casa, vai para a escola, porque a escola é obrigatória. Isso. Então, o agressor, ele tem esse comportamento. Ele não deixa ter amigos, não deixa ir em festa, não deixa a vítima frequentar outros lugares. Deixa na escola, porque a escola é obrigatória, porque senão nem isso deixaria. Então, é importante as escolas, os professores, os educadores, terem essa visão desses pais que não deixam, né, não deixam a criança participar de nada, que é um comportamento típico de abusadores sexuais. E não é só... essa visão é importante quando a gente vai falando de algo que você retomou, que o Rafael estava iniciando, dos canais de denúncia, por exemplo, que se tenha compromisso. Não se trata só de identificar, se trata também de comprometer. Eu tenho até falado em outros espaços que o que a gente chama de canais de denúncia e o medo da gente denunciar, porque denunciar envolve comprometimento. Sim. Você tem um compromisso social, um compromisso legal sobre aquilo. Eu tenho um chamado de canais de escuta. Que a gente aponta a escuta. Quando uma criança fala de uma situação de violência para um cuidador, seja ele qual for, que geralmente é um adulto, é essa pessoa que carrega a situação. Sim. Não é a criança que tinha que ficar reproduzindo toda a fala dela. Já entendendo esse fenômeno que o Rafael traz super bem da adultização, né, os adultos têm voz. Então, quem é que vai falar pela criança? O adulto. Depois que a criança fala, o adulto que recebe a situação, é ele que notifica, é ele que denuncia, é ele que vai para os espaços. Sim. Que é o que a gente fala bastante lá no CRAM. Se for para você, enquanto adulto cuidador, repetir 50 vezes, tudo bem você. Sim. Mas que a criança seja preservada. Que é a escuta especializada, né? Que é o que eu falo que tem que acontecer. Que é o que pressupõe, né, Campinas, o funcionamento né? da escuta especializada. Que eu tenho cobrado da prefeitura que seja oficializada no município, porque a criança fala uma única vez, depois ela não fala mais sobre aquilo. Por que, desculpa? Inclusive, por que os abusadores se safam da lei, da punição da lei? Porque a criança, ela vai no conselho, ela tem uma fala. Ela vai na delegacia da mulher, ela fala um pouquinho diferente no BO. O advogado do infeliz vai lá e fala assim, tá vendo? Ela caiu em contradição. Olha, não dá para confiar no que ela falou, porque aqui ela falou que ele joga e ele livra o agressor ali. Então, a escuta especializada ela é fundamental para a criança falar uma única vez e aquilo
não ser repetido para ela, porque primeiro que ela não tem, porque toda vez que ela fala, ela vivencia de novo, ela sofre de novo. Posso te dizer, Débora? Pode. Eu acho que é pior, porque assim, digamos uma criança na primeira infância ou na segunda infância, ela fala na escola. Sim. A escola liga para a família e orienta. Aí vem a mãe ou o pai e cobra ela, fala de novo. Aí a escola faz a denúncia, encaminha ela para o conselho. Sim. A gente corre o risco de chegar lá no conselho e ela falar de novo. Sim. Aí chega na delegacia da criança e do adolescente, ela falar de novo. Então, vivencia de de aí, novo. quando ela já falou 5 ou 6 vezes a mesma coisa e as pessoas falando assim, tem certeza? Isso, ainda fala... Que é colocar ela Em dúvida ainda. Em dúvida. Não, mas você tem certeza? Foi isso mesmo? E aí a criança, sem habilidade social e sem repertório social. Sem maturidade para uma situação toda Vai dessa. falar, será que... Peraí. Será que eu devo repetir? Será que eu falo o que eles querem ouvir? Será que eu... Sim. E aí você vai se perdendo nisso. E sim, isso gera impunidade. Além de gerar uma série de... Um sofrimento um enorme. sofrimento e uma naturalização da violência. Ela fala, tô falando para tanta gente, não adianta nada. Não falo mais. Sim. E a violência continua, né? Muitas E aí vezes... naturaliza. E ela toma outros roupantes, né? Sim. Que o que antes era a violência sexual passa a ser, por exemplo, a exclusão familiar. Você escancarou um problema. Psicológica. Você escancarou um problema familiar. Sim. Por sua causa, o seu pai pode ser preso. É. E você destruiu a família. É. Como bem se ela isso. tivesse que ser a guardiã. exatamente. Como Vi se ela muito tivesse que isso. ser a guardiã. Ou na questão da exploração sexual, já existiram casos que eu atendi em outros serviços, outras histórias, que a exploração sexual era o que mantinha o domicílio familiar. Meu Deus. Então a adolescente era a moeda de troca. A adolescente revela a violência, ela passa a ser protegida, que se uma família coloca a adolescente como moeda de troca de um aluguel, Sim. eu já posso entender que essa família não é protetiva, não protege, né? é. Ela vai para o acolhimento e ela fica... Em todas as visitas, os responsáveis falam, por sua causa eu vou ter que dormir na ponte agora, debaixo da ponte. É cruel, né? Extremamente cruel. Extremamente cruel. Agora, vamos falar uma coisa que eu acho que é bem importante, que são os canais de denúncias, né? Como se deve fazer a denúncia. E também deixar claro, gente, que denúncia não tem problema nenhum denunciar, você não vai responder se na verdade... exatamente. Porque as pessoas falam assim, Débora, mas e se eu denunciar e depois não for verdade? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você não vai responder criminalmente por isso. O que você pode responder é se você deixar de fazer uma denúncia e depois descobrir que você se omitiu, você deixou para lá. Agora, você fazer uma denúncia, por exemplo, um professor, olha, ele desconfia que uma criança está sendo vítima de abuso sexual, ou de violência física, ou de psicológica. Ele faz um relatório, ele manda para o conselho com aquilo que ele acha, ou até faz uma denúncia anônima, porque nós vamos falar de canais anônimos de denúncia, mas mesmo que ele faça uma denúncia e assine lá. Eu fiz a denúncia, assinei meu nome lá, Débora e tal. Lá na frente... Foi feito todo um atendimento, o CRAME atendeu e realmente não configurou, não existe uma violência. Não tem problema nenhum para quem fez a denúncia. Isso é bom deixar claro, porque as pessoas às vezes têm medo de responder e tal. Não responde, porque o importante é proteger as crianças e os adolescentes de todo tipo de violência. Então, eu quero que vocês falem sobre os canais, né, sobre essa forma de denúncia, né, e como que se dá os atendimentos, qual o papel do CRAME, dessa rede de proteção? Eu vou anteceder aqui o Jefferson e vou dizer o seguinte, nos últimos anos as denúncias aumentaram muito, isso é muito importante para a gente conseguir criar políticas públicas de proteção à criança e adolescente, que talvez seja esse a grande contribuição da sociedade civil para o poder legislativo, os números. Então, eu vou trazer alguns números que são fruto desses canais de denúncia. Sim. Pra gente, e eu acho que eles dão um panorama grande, inclusive, para a gente ver o tamanho do buraco que a gente está. Né? Então, em todo o país, 51% dos casos de violência sexual são praticados até os 5 anos de idade contra crianças e adolescentes.
E 60% das vítimas têm menos de 13 anos. Né? Então, isso é um dado extremamente alarmante. Sim. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos fruto de violência sexual contra criança e adolescente no Brasil. É mais ou menos 7 mil crianças por ano, né, nesse período. Mortos, né? Mortos. Vítima fatal. Uhum. No primeiro semestre de 2021, o número de denúncias foi de 53.350. Desse total, 40.822, ou seja, 81%, ocorreram dentro da casa. É o que a gente estava falando lá no começo. Tem esse imaginário do agressor. Não. 80% da violência sofrida por criança e adolescente é dentro do espaço doméstico. A maioria das violações são praticadas por pessoas próximas. Mãe, 15.285 denúncias. O pai, 5.861. Padrasto ou madrasta, 2.664. E outros familiares, irmãos, primos, avós, 1.636. Olha a diferença. A gente está falando de todas as violências. Que Não, podem essa não é acometer a só criança. sexual, Não, qualquer violência. Física, sexual, negligência, violência psicológica, Isso, né? maus tratos. E violência fatal. E fatal, isso. Fatal. E em Campinas, eu deixei até aqui em negrito, para a gente pensar em políticas públicas mesmo, né? Campinas registrou um aumento de 42% no número de registros de violência contra criança e adolescente, em apenas 2 anos. Então, a gente sai de 698 para 996 denúncias, acreditando que ainda há muitas que não aparecem. A maioria não aparece, né? É isso que o que assusta é isso, porque... E por isso que eu gosto de trazer esse debate, essas rodas de conversa, para falar da importância da denúncia. Né? Porque muitas pessoas deixam de denunciar, sabe da violência. Quantos casos a gente chegava lá no conselho que a criança já tinha passado por tantas escolas, por creche, e chegava lá já adolescente para... a própria criança, o próprio adolescente fazer a denúncia. Sim. Né? Nós temos muitos casos assim, que chega o adolescente no conselho, chega lá todo marcado, todo machucado, né? Nós somos de violência física, e de abuso sexual também, né? Sim. E chega, eu vim fazer uma denúncia. Sim. E toda a rede, ninguém viu, a família se calou, a escola se calou, o serviço de proteção, de o fortalecimento serviço de vínculo. de proteção e fortalecimento de vínculo falhou. Então, por quê? Porque a gente precisa ter, primeiro, esse olhar cuidadoso, que eu falo, esse olhar... que um profissional que tem um olhar cuidadoso, ele percebe qualquer tipo de violência, rapidamente. Sim. E, às vezes, percebe e se cala. Não quer, eu não quero me envolver, eu não quero fazer denúncia, eu tenho medo. Faz pelos canais que nós vamos falar agora aí, anônimo, né? Mas liga no conselho antes. Eu sempre falava isso. Às vezes a diretora falava, Débora, eu estou com um problema aqui, mas o pai é traficante. Isso. O pai é traficante. Se eu denunciar, ele vai me matar. Eu falava, faça a denúncia pelo Disque Denúncia, mas me fale tudo o que está acontecendo. Porque a hora que a denúncia chegar, eu vou saber que ela é real, de onde ela vem, e a gente vai tratar de outra forma. Então, eu pegava todas as informações com a diretora e ela fazia uma denúncia básica lá pelo Disque Denúncia. Mas eu sabia já tudo o que estava por trás daquilo. Sim. Então, essa construção das escolas com o conselho pode existir, né? Eu acho que o importante, eu sempre falava isso, nós estamos aqui para resolver problema, não para criar problema. Eu falava sempre para os conselheiros isso. A gente está aqui para resolver o problema, não para criar problema. Uhum. Então, o denunciante nunca, em hipótese alguma, pode aparecer. Inclusive, eu fui levada para uma delegacia de mulher por uma advogada, delegacia da mulher não, DP, primeiro DP, porque é um abuso sexual de um pai, classe média altíssima, e a advogada do pai chegou lá dando carteirada em mim que ela queria saber a denúncia. E eu falei, não vou abrir a denúncia. Ela chamou a polícia, ela conduziu os 4 conselheiros fechou o conselho
Isso é bom que as pessoas saibam. Ela fechou o Conselho Tutelar, um órgão de proteção, uma manhã inteira, conduziu os 4 conselheiros para o DP, fez boletim de ocorrência, porque eu não abri a denúncia para ela. Eu falei, pode me prender, mas eu não abro. É isso. Aí foi, abriu, fez todo o trâmite, o delegado mandou, teve audiência. O juiz falou assim, se todo conselheiro agisse como a senhora fez exatamente o que a senhora estava lá para proteger a criança. A senhora está certíssima. Se a senhora quiser, a senhora pode abrir um processo contra essa advogada. Eu não abri porque eu falei, a gente não precisa, né? A gente está lá para proteger a criança. Não tem. Mas fez isso. Então, eu acho assim, o denunciante não tem que aparecer. É o que a gente chama de sigilo. É sigilo. Né? O que nós temos que fazer é proteger a criança, aplicar medidas de proteção para a criança e o adolescente. O denunciante não tem que... Ninguém tem que saber quem fez a denúncia. E isso é bom que as pessoas saibam. Não se abre a denúncia, não se fala, né, quem fez. O que é importante a gente fazer as reflexões, né? Existe uma diferença entre denúncia e notificação. Sim. A notificação ela é feita geralmente por serviços. E então você se compromete. Isso não quer dizer que você, enquanto notificante, vai aparecer. Sim. Porque deve existir dentro do funcionamento de rede o sigilo e a ética profissional. Sim. Que é o que a gente reflete bastante com as famílias. Independente do denunciante, o importante é a gente entender o teor da denúncia. Uhum. Então, ao invés da gente ficar lutando aqui, dentro do atendimento, de saber quem foi que fez, o mais importante é a gente entender o que é isso que foi dito. Sim. E quais implicações disso no desenvolvimento da criança, nas suas relações familiares. Quem disse pouco importa. Exato. Quem disse pouco importa. Exatamente. Não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo do quê, não de quem. O que fazer com aquilo, não... Né? Exatamente. Então, como canais, né, que você coloca. Eu acho super interessante, eu lembro de uma reflexão na faculdade, né, que eu também dou aula em faculdade, que a gente fala de um dos principais canais de comunicação é o Disque 100. E aí uma estudante falou assim, mas como que eu escrevo Disque 100? É 100. Né? Acho que é importante a gente colocar isso para a sociedade. Assim, não é Disque 100, é 100. 100. Você disca o número 100. E aí já abre o canal de comunicação, que você consegue fazer a denúncia anônima. Né? É importante a gente colocar isso. Use o número 100. Isso. Só apertar o número 100. Celular, põe lá o 100. Isso. Faz a denúncia. Pronto. O número do Conselho Tutelar, a gente está falando de Campinas, o número do Conselho Tutelar de Campinas, existe o canal aberto, gratuito, 0800 770 1085. Isso. A saúde, a escola, os serviços da assistência social, eles também são canais de denúncia. Sim. Então, se você é um cidadão, sociedade civil, que você não sabe o que fazer. Você não sei telefone no conselho, eu não sei o que fazer. Ou não quer ir no conselho, prefere onde tem medo, vínculo. mas eu conheço o CRAS, vai no CRAS. Vai no CRAS. Vai lá no CRAS. Exatamente. Que aí o CRAS vai acolher e ele, enquanto técnico, vai ajudar você no seu processo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu acabei de descobrir a denúncia, a pessoa que eu confio é a diretora da escola. Vai na diretora da escola. Sim. Ela vai falar, não, é agente de saúde. Existem protocolos na saúde de denúncia. Né? Existe o SINAM, notificação de denúncia dentro da violência. E existe também o que a gente chama, dentro das políticas, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Todos os serviços que atendem crianças e adolescentes compõem essa teia que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos. Então, todos esses serviços, sendo sociedade civil ou Estado, têm compromisso de fazer essa denúncia e ir para os canais adequados de proteção. Você, enquanto cidadão, pode ligar para o 100, você pode ligar para o Conselho Tutelar. Se você está numa situação flagrante, o que é uma situação flagrante? Você está vendo a criança apanhar lá na tua frente. Você acabou de ver a situação de abuso. Você liga para a polícia. Você liga lá, 190. 190. Ou 190. Guarda Municipal. Ou Guarda Municipal. E eles vão imediatamente ao campo. E fazem atuação em todo o processo. E eles também conseguirão, dentro das competências deles, chamar os outros serviços, como o próprio conselho, os serviços que acompanham e por aí vai. Sim. E aí, assim, já finalizando, eu quero falar do papel do conselho, né? Porque as pessoas também têm que desmistificar essa questão do conselho, de que o conselho tira a criança. A última medida a ser tomada é o afastamento da criança, né? A gente vê família extensa, ou sempre
primeiro papel é proteger mantendo na família. A gente hoje não é nem o conselho que afasta, né? É o Ministério Público e a vara da infância. Então, a não ser casos assim, muito urgentes, emergentes, as pessoas não precisam ter medo de ir ao conselho, de fazer a denúncia, de ir lá procurar a ajuda também, auxílio, né? Para proteger uma criança, ou da família, ou de fora da família. Então, é bom que as pessoas saibam disso. Não precisa ter medo, né, do órgão, conselho tutelar. O conselho vai e tira a criança. Não existe. Isso aí também é um mito, né, que precisa ser todo dia falado para que o conselho possa. Ele é um órgão de proteção da criança e do adolescente. É um órgão que está ali para aplicar medidas de proteção, né, não para fazer... Não existe essa questão de tirar a criança da casa. E, por último, nós vamos falar dessa florzinha que nós estamos usando, que é a florzinha, o símbolo, né, do 18 de maio, que é a questão da reflexão. Né? Então, hoje, o que a gente quer trazer para toda a sociedade é isso, né? Que converse com os filhos, com os sobrinhos, com os alunos, sobre esse... A gente fala de fenômeno, eu estava falando para eles que eu odeio falar de fenômeno, né? Porque fenômeno parece uma coisa maravilhosa, mas a gente chama de fenômeno, né? A questão do abuso sexual, que o abuso sexual ele vai desde uma brincadeira de passar a mão, como mostrar um filme, uma cena, ou conversas, até o ato. E tudo isso é crime previsto em lei, né? Passível de detenção, inclusive, né? E que precisa ser denunciado, né? Então, todas as violências precisam ser denunciadas, negligência, violência física, psicológica, mas hoje, especificamente falando sobre abuso sexual, por conta do 18 de maio, estejam atentos, né? O diálogo, a conversa, acompanhar a vida dos filhos. Aos sinais, mudança de comportamento, criança está muito triste, depressiva, se automutilando, são sinais muito claros de que algo muito errado está acontecendo e essa criança precisa de ser atendida, precisa de socorro. E eu quero agradecer muito, né, o Rafael, o Jefferson, trazer outras vezes, viu? Eu acho que essas pautas, falar de outras violências, eu acho que é importante, que a informação, eu sempre falo que informação é tudo, para que as pessoas possam ter segurança de fazer a denúncia, de ajudar, de proteger as nossas crianças, se a gente quer uma sociedade mais pacífica, melhor para todos, né? Agora eu abro aqui para o Jefferson fazer as considerações finais dele, e já agradecendo, Jefferson. Bom, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, pela recepção, da gente conseguir falar desse tema tão necessário. E continuamos, sim, aberto a outros momentos, outros espaços de escuta, seja aqui ou em outros lugares. Que a gente continue, sim, olhando para essa data, lembrando de como é que ela foi criada, né, que tem a ver com uma situação emblemática de dor, de uma família, de dor de uma sociedade, e que a gente lembre e crie todos os recursos possíveis para que essa situação não precise se repetir em outras famílias, com outras crianças e outros adolescentes. Isso. Rafael, por favor, já agradecendo mais uma vez, viu, a presença de vocês e suas considerações finais. Eu agradeço o convite, a sua equipe, a recepção aqui hoje. Agradeço, Débora, a iniciativa, né? É uma ótima iniciativa. E dizer que essa florzinha, né, do Faça Bonito, Faça Bonito não é só no 18 de maio. A gente precisa fazer bonito todo dia. Sim. Todo dia. Às vezes a gente está na padaria e vê uma situação que coloca em risco a criança, a gente pode intervir. A gente deve. Sim. A gente pode fazer bonito, né? E esses espaços, como você bem disse, são para a gente transformar a sociedade. A ideia é que a gente consiga transformar. Sim. E de dentro para fora, né? A gente pode ser melhor. Nós somos melhores que isso. Sim. E é isso que a gente acredita. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, quero parabenizar o CRAME, que é um serviço que faz um trabalho maravilhoso na cidade. Há quantos anos? 37 anos atendendo famílias, né? Todos os tipos de violência, de uma forma muito eficaz, eficiente, e técnicos maravilhosos. E dizer que vocês estão disponíveis também para
capacitar em outros espaços, né? Eu acho que é importante as escolas, a sociedade saber que vocês podem contribuir, né, dentro desses espaços aí. E agradecer a presença e vamos continuar fazendo bonito, né? Vamos continuar Fazendo bonito, que é denunciar sempre qualquer tipo de violência contra as crianças e adolescentes. As crianças, elas não conseguem se proteger sozinhas, elas não têm voz. O adulto tem que falar por elas. Nós não podemos nos acovardar, nos calarmos diante de qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Porque para a gente poder aí contribuir para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e melhores, né? Depois não adianta ficar apontando o dedo e falar, vai ver o histórico lá atrás, o que você deixou de fazer, você vai entender muita coisa. É né? isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada, um bom dia a todos, reflitam, repassem essas informações para que mais crianças e mais adolescentes sejam protegidos e menos famílias chorem, como chorou a família da Araceli e outros, né? Esses números aí que nós vimos hoje aí, absurdos, de morte de crianças vítimas de abuso sexual. Obrigada a todos, obrigada à TV Câmara, o pessoal da casa, o apoio sempre aqui presente para nós. Obrigada, até mais. Ótimo. TV Câmara, Campinas.